Após Loki dizer a Imu que não seria dominado por seus poderes, Imu responde: a alegria deste mundo reside na dominância, enquanto recua para preparar o seu ataque. Logo em seguida, uma lembrança surge em sua mente. Duas silhuetas aparecem, e ambas parecem estar rindo, e apenas uma pergunta permanece: não é mesmo? Por um momento, Imu recua, e então enfurecido ele grita: não é mesmo? Joy Boy! E essa fala de Imu não te levanta uma suspeita sobre a relação entre os dois? E se Joy Boy e Imu fossem literalmente companheiros no passado, mas por causa de um conflito entre ideias, acabaram se tornando inimigos? Imu acreditava que o mundo precisava ser governado através do controle, pois via os humanos como seres sem limites, capazes de destruir tudo. Já Joy Boy lutava pela liberdade, acreditando que as pessoas não deveriam ser controladas. E foi justamente esse choque de ideias que levou ao conflito entre os dois, separando seus caminhos para sempre.